Olá, você que está curtindo o nosso canal e acompanhando o nosso trabalho. Gente, poxa, obrigado, mas obrigado mesmo pela participação. Não imaginava que fosse receber tantos e-mails, além de alguns comentários no YouTube. Pessoal, não fiquem bravos comigo. O que mais criticaram foi a minha ingenuidade no último vídeo gravado a respeito dos gladiadores do altar. Não haveria como não retomar o assunto hoje. Aliás, o objetivo realmente era esse. Afinal, se eu tivesse comentado tudo o que se passava pela minha cabeça a respeito disso, tudo teria se encerrado num único vídeo e não teríamos alimentado esta discussão, porque de fato eu também acho que esse é um assunto preocupante e nós não devemos simplesmente deixar por aqui. Por isso, vamos discutir um pouco mais esse assunto. Vem, pense comigo. Legal, pessoal. Olha, com relação aos gladiadores do altar, um trabalho iniciado agora em 2015 pela Igreja Universal do Reino de Deus, em que obreiros da Igreja Universal estão treinando jovens dentro da igreja, onde estão lhes ensinando a religião juntamente com a disciplina militar. Eu havia comentado que o principal objetivo disso tudo seria apresentar um show durante os cultos, com aquele pelotão entrando em ordem unida, marchando, glorificando a Deus em altos brados. Mas, de repente, gente, pode não ficar só nisso. É isso que temos que avaliar. Teve gente que ficou bravo comigo porque eu relacionei os gladiadores do altar com os arautos do Evangelho. Que, aliás, pelo que me parece mesmo, a única coisa em comum que eles têm é a disciplina, porque os caminhos são totalmente diferentes. Aliás, a Igreja Católica hoje, nós podemos dizer que ela segue um caminho inverso do que tanto pregou no passado, na época das cruzadas, em que confiava aos playboys da época, aos filhos dos donos do dinheiro e que bancavam a existência da igreja, confiava a esses garotos a missão de sair caçando fiéis, matando em nome de Jesus, em nome da Igreja Católica. Hoje, nós vemos muitos episódios que têm acontecido por todo o país de seguidores evangélicos que são levados ao fanatismo religioso, que estão saindo por aí fechando terreiros de umbanda, de candomblé, depredando, atacando numa total intolerância religiosa. Isso nós não podemos conceber. Então, de fato, nós, a sociedade brasileira, assim como as autoridades, tem que monitorar a ação da Igreja Universal e a atuação dos gladiadores do altar. Aliás, gente, falar de religião não é fácil. Como não é fácil falar de futebol, de política, então, nossa, nas últimas eleições, pessoas se agredirem verbalmente, até fisicamente, amigos perderem a amizade por causa do que seria um, entre aspas, idealismo político. Idealismo não, isso é fanatismo. Fanatismo político, como existe em maior grau ainda o fanatismo religioso. E a gente vê hoje que os maiores fanáticos religiosos estão dentre os seguidores das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais e neopentecostais. Agora, por que isso? Porque estas ovelhas são dirigidas conforme a intenção e os interesses do pastor, do bispo ou daquela igreja, daquela determinada comunidade. É um absurdo o que a gente vê de pessoas sendo conduzidas em rebanho ao fanatismo. Pastores que se aproveitam da humildade, da simplicidade das pessoas. Simplicidade, que eu digo simplicidade até no pensamento. E veem nelas alvos fáceis de serem absorvidos e serem utilizados como bonecos, como fantoches em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da igreja. O pessoal comentou muito comigo a respeito do filme A Onda. Se você não assistiu ainda, veja, você encontra aqui no próprio YouTube para assistir. Essa história consiste numa experiência que um professor de história americano realizou dentro da sala de aula. Quando ele começou a entrar no assunto Segunda Guerra Mundial, o nazismo, uma aluna fez uma pergunta que o estimulou a pesquisar para encontrar a resposta. Ela perguntou: como tanta gente foi morta dentro da própria Alemanha e
todas as outras pessoas, a sociedade assistiu a tudo isso e não fez nada. Então o professor começou, em nome da disciplina, ele começou a dirigir os alunos. Ele começou a impor normas, termos, em que todos foram entrando como que impensadamente. Foram sendo cativados. E aquele movimento foi tomando conta da sala de aula, de repente foi extrapolando para outras salas de aulas e foi tomando conta da escola e todo mundo começou a ser absorvido por aquele movimento em que todos achavam estar agindo certo pelo bem da sociedade, pelo bem do seu grupo. Assim aconteceu com o nazismo e assim acontece dentro das igrejas em que as palavras da Bíblia são pregadas da forma como interessa aos sacerdotes para manter aquele fiel, aquele seguidor preso às rédeas da sua igreja. O impressionante é como normalmente o evangélico nem questiona as palavras do seu pregador. Parece que ele segue unicamente a Bíblia. E gente, vocês podem ficar bravos comigo, mas pensem, é apenas a Bíblia que existe como um documento divino, onde estão ali os ensinamentos de Jesus? Eu sou espiritualista, sou cristão e sou umbandista. E uma das coisas que a minha sagrada Umbanda me ensinou é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Esses são os dois princípios que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui na Terra. Então, só pelo segundo princípio, não podemos admitir qualquer tipo de intolerância, seja racial, seja sexual, seja religiosa. Que nós temos que ter em mente o seguinte, e temos que acreditar nisso. Você, nós estamos aqui para cumprirmos uma missão espiritual, que o resultado dela resultará na nossa evolução espiritual. E nós temos que levar em conta o seguinte, como eu, como você, todos os nossos irmãos, cada um tem a sua missão para cumprir, tal como eu e você. E não nos custa nada ajudá-los no cumprimento da sua missão para a sua evolução espiritual. Agora, gente, você falar dentro de uma igreja que se você não segue aquela linha, se você segue outra religião, você é do mal, você é do capeta, isso é difícil aceitar. E eu vou um pouco mais longe sobre as religiões que levam facilmente ao fanatismo. O que eu vou dizer aqui não é a minha opinião, não. O que eu vou dizer aqui nos foi trazido pela espiritualidade através de uma psicografia feita por Chico Xavier. Está no livro A Caminho da Luz, ditado pelo espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a respeito de Maomé, da sua função aqui na Terra. Ele que foi um enviado direto de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar uma unificação cristã na Ásia, no Oriente Médio, principalmente entre os países árabes. E o que ele fez? Maomé, que teve um início muito humilde na sua vida, depois que se casou com uma milionária, deixou-se sucumbir pelos prazeres terrenos e pela matéria e acabou nos deixando uma doutrina puramente fatalista. E vejam lá, hoje, o Estado Islâmico, um grupo de fanáticos religiosos que estão invadindo, matando, no maior caso de intolerância religiosa que eu já vi neste mundo. Gente, discutir religião, pensar religião é complicado. Mas o camarada tem que pelo menos pensar, questionar. Será que o que o pastor falou para mim no domingo na igreja está certo? Ir buscar, procurar entender na própria Bíblia aquilo que o pastor falou, da forma como ele interpretou, se está certo. O que falta realmente ao nosso povo do nosso país é o questionamento a respeito de tudo. Eu não tenho a menor dúvida disso. É muito fácil se acreditar no que as pessoas falam, principalmente se você está dentro de uma corrente emocional de uma igreja. É muito fácil você ser levado pela onda. Gente, já falei demais. Religião, se quer saber qual é a melhor, é aquela que te toca aqui no seu coração, que te traz paz, que te faz levar pelo menos um pouquinho dessa paz para os outros. Está gostando do nosso trabalho? Inscreva-se aqui no nosso canal. Embaixo do vídeo tem uma mãozinha assim, olha. Dá um like se gostou. Se não gostou, dá um dislike. Deixe o seu comentário. Mande e-mail. Nos ajude a formar a pauta do nosso próximo programa. Obrigado pela força e até lá.